Pessoal, vamos falar sobre liderança e empatia, né? São coisas que elas precisam andar juntas, né? Lembrando que nem todo líder é gerente e nem todo gerente é um líder, né? O líder é aquela pessoa da qual as pessoas elas sentem mais confiança, elas acreditam, elas escutam dentro da empresa, né? É uma pessoa que acaba defendendo os ideais da sua equipe e, consequentemente, tende a ter uma maior empatia com os colaboradores. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque essa liderança e essa empatia, ela existe limites, ela precisa ter limites e precisa ser trabalhada quanto a isso. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o comportamento do líder em relação à empatia. Bom, vamos lá, pessoal. Então, como eu já falei, o líder é aquela pessoa que que os colaboradores gostam, né, que os colaboradores admiram dentro da empresa, seja ele parte da equipe em si, ou seja uma pessoa de outro setor, enfim, alguma pessoa que elas confiam, acreditam e que elas escutam. E geralmente essa pessoa ela tem uma certa empatia com os colaboradores. E o que seria empatia? Novamente, empatia é a capacidade do indivíduo de entender a outra pessoa de uma perspectiva mais emocional, né, ao que a pessoa está passando, alguma dificuldade. O líder entende aquela situação, se coloca no lugar, né, daquela pessoa e tenta achar a melhor forma de manter um trabalho ali bacana ali sem que aquele problema prejudique tanto. Bom, mas vamos lá, pessoal. As pessoas precisam entender, os colaboradores e os líderes, que os limites precisam existir em tudo, ok? Então, quando que a gente vai ter uma empatia por um colaborador, por um liderado? Isso pensando em nós como líderes, isso pensando em um profissional que ele quer ser líder, está treinando para ser líder ou ele já é um líder. Nós temos que olhar de fato para os colaboradores, para os nossos liderados, entender o que eles estão passando e tentar criar ali condições que não prejudiquem tanto a empresa e nem o colaborador, que exista aí um meio termo para que o problema do colaborador e a empresa se conversem para achar a melhor solução. Porém, existem alguns limites, principalmente relacionados ao afastamento, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar alguns exemplos aqui, vamos procurar alguns exemplos. Digamos que o indivíduo lá, o profissional, ele terminou um relacionamento. Digamos que o relacionamento era casado há 10 anos e teve um problema familiar lá, enfim, coisas particulares, e houve um divórcio aí, não existe mais o relacionamento. É uma situação delicada, uma situação complicada, e esse indivíduo vai levar esse problema, vamos dizer assim, para a empresa. E aí o líder precisa lidar com isso. Esse indivíduo vai estar desmotivado, esse indivíduo vai estar com a cabeça em outro lugar, e talvez ele trabalhe na recepção da empresa, no atendimento ao cliente, ou seja, numa relação direta com o consumidor final daquela empresa, daquela indústria. Não vai dar certo. É uma situação muito complicada. Então, o que o líder poderia fazer nessa situação? Tendo a empatia, ou seja, entendendo que aquele colaborador está passando por uma situação complicada naquele momento, tentar negociar uma forma de, pelo menos por alguns dias, ele trabalhar em outro setor. Um setor que não tenha tanto contato com o cliente. Veja que todo mundo ganha aí. Ele vai ter um contato com o cliente, vai ser um contato péssimo. Né? Pode, ao contrário, ao invés de ganhar clientes, ganhar vendas, ele perder clientes e perder vendas, não por uma questão, não propositalmente, mas por consequência da situação. Então a empresa pode ganhar colocando ele em outro setor, um setor que não tem um relacionamento direto com o cliente, tá? E aí acabar ganhando com isso, porque ele vai estar na empresa, mas exercendo outras funções, e o colaborador também ele vai ganhar com isso, porque ele vai perceber que a empresa, de alguma forma, está tentando ajudá-lo naquela situação. Situação que a empresa, teoricamente, não tem nada a ver com isso, não é problema dela, mas ela entende que é uma situação ímpar, é uma situação ali particular, que logo vão se acertar, logo vai ser resolvida, mas naquele momento o emocional pode estar abalado. Então esse é um exemplo de empatia que funciona, e o colaborador terá uma admiração maior ainda pelo seu líder, ok? E pela empresa como um todo.
Mas algumas outras situações, por exemplo, elas são mais complicadas. Então, por exemplo, quando o colaborador ele se coloca num posicionamento onde ele não quer ir trabalhar. Então, olha só, eu estou passando por uma dificuldade e hoje eu não vou trabalhar. Aí você para e pensa, poxa, você não vai trabalhar hoje, mas, né, e você tem algum atestado, por exemplo, né, porque falta justificada é somente com atestado médico ou odontológico, fora isso, não tem atestado. Existem outras justificativas, então, por exemplo, você pode faltar até um dia por ano para acompanhar filhos de até 6 anos de idade ao médico, um dia por ano, né, então fora isso não mais. Então existem essas particularidades, mas de modo geral só justifica com atestado médico ou odontológico. Bom, aí esse indivíduo ele não vai trabalhar e também não leva atestado. Ah, não estava muito bem ontem, tal, passei mal e eu não vim trabalhar. Poxa, um negócio meio complicado, porque você simplesmente não veio por decisão sua, né? Aí vamos dizer que o líder ali, ele pega, não, então tá bom. Aí que entra o ponto. Não se aconselha a fazer isso. Mas o líder pega, vamos fazer o seguinte, é um funcionário bom, tal, vamos deixar quieto isso aí. Vamos fingir que nada aconteceu, fecha os olhos e deixa rolar. Dali uma semana, 2 semanas, acontece outro problema. O que esse colaborador vai pensar? Bom, aquele dia, semana passada, retrasada, eu não fui, ficamos por isso mesmo, hoje eu também não estou bem, eu não vou novamente. E aí o líder começa a se colocar numa situação complicada, porque ele já permitiu uma vez. O que ele vai fazer agora? Ele não vai permitir mais? Mas qual justificativa ele teve para permitir e qual justificativa ele tem agora para não permitir mais? E quanto aos outros colaboradores? Se você permitiu para um colaborador não comparecer à empresa sem uma justificativa real, por que você não autorizaria outros colaboradores que são tão bons quanto, se não mais, há também uma situação ímpar aí de um dia ou 2 de algum problema particular, não comparecerem à empresa sem uma justificativa real. Quando eu digo justificativa real, estou me referindo ao atestado. Então, nesse contexto, por pior que seja a condição, né, que tenha ocorrido, por pior que seja a situação, não cabe a um líder a empatia no nível de diferenciar aquele colaborador de outros, né? Então, qualquer colaborador, no primeiro exemplo, que passar por uma situação difícil, que a empresa possa deslocá-lo, colocá-lo em outro ambiente de trabalho, ela pode fazer isso com todo mundo, mas a empresa pode deixar todo mundo em casa sem um atestado, sem uma justificativa, simplesmente porque o colaborador não está se sentindo bem por algum motivo particular? Não pode. Então, existem esses limites de empatia. A empatia, ela deve existir entre líder e liderado, desde que as condições não afetem o bom andamento da empresa, não afetem as regras estabelecidas de uma perspectiva trabalhista ou por processos operacionais padrão da própria empresa, né? Desde que não afete nada disso, ok, tranquilo, vamos nos entender. Agora, a partir do momento que alguma atitude do líder, por uma ideia de empatia, tal, de tentar ajudar o colaborador, isso afete a empresa, o andamento da empresa ou o relacionamento com outros colaboradores que vão estar olhando essa atitude e futuramente vão cobrar também essa mesma postura com eles, e aí esse líder vai perder a mão ali do que está acontecendo, isso vai ser um problema, tá ok? Então, pessoal, liderança e empatia, elas existem, devem existir sempre, para que exista essa balança de, principalmente, confiança de um com o outro, né, de respeito. Agora, a partir do momento que isso é extrapolado às regras da própria empresa ou regras trabalhistas, isso precisa haver um limitador e, se dependendo da situação, até com a punição por uma advertência por falta justificada. Ah, mas eu estava passando por uma dificuldade, tal. Eu entendo perfeitamente, você está passando por uma dificuldade, mas eu respondo a uma empresa, isso o líder se posicionando, eu respondo a uma empresa, eu tenho outras pessoas da equipe que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, e existem regras, você conhece as regras, e por esse motivo que nós estamos atribuindo por exemplo, uma advertência, seja verbal ou por escrita, no caso de uma recorrência,
para que a gente se entenda melhor ainda. Não leve isso para o pessoal, apenas para a gente deixar registrado que o que ocorreu não é o correto. Nós estamos de portas abertas, nós estamos abertos ao diálogo para a gente entender a situação e tentar melhorar as suas condições aqui dentro da empresa, mas a sua vida social lá fora, a sua vida particular lá fora, ela não pode afetar diretamente o bom andamento interno da empresa. Tá ok, pessoal? Então, liderança, os líderes precisam tomar cuidado com isso para serem bons, né? Usando outra palavra aí em relação à empatia, para serem pessoas boas, pessoas que os seus liderados vão admirar, vão gostar, mas para tudo tem um limite. Tomem cuidado com isso para não caírem em armadilhas, ok? Até mais, pessoal.